Boa tarde a todas, todes e todos. Estamos dando início a mais um debate vinculado ao ciclo de debates e palestras Universidade em Transformação, Desafios e Potencialidades, Educação, Pesquisa e Direitos Humanos no século XXI, em perspectiva interdisciplinar, que vai até o dia 18 de dezembro. Esse ciclo discute temas como democratização do acesso e permanência na universidade, luta antirracista, direitos indígenas, tecnologia e ensino online, exclusão digital, academia e movimentos sociais, decolonização do pensamento, feminismos, interdisciplinaridade e saberes de negras e negros, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, imigrantes, refugiadas, pessoas trans, não binárias e LGBT, perspectiva de gênero, culturas urbanas, rurais e periféricas, para que sejam escutadas e para que suas narrativas, saberes, temáticas, vivências e experiências de opressões e violências diversas, de ordem epistêmica, física, psicológica, bem como de resistência, autonomia e empoderamento, sejam incorporadas pela universidade e valorizadas em espaços acadêmicos e extra-acadêmicos. Organizado por 4 núcleos de apoio à pesquisa da USP, o NAP Brasil-África, NAP Diversitas, do Núcleo de Estudos das Diversidades, Intolerâncias e Conflitos, Centro de Estudos Ameríndios, CESTA, e Núcleo de Apoio à Pesquisa, Produção e Linguagem do Ambiente Construído, NAPLAC, com o apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da USP e coordenação geral do professor Paulo Daniel Fará, o ciclo foi elaborado da concepção do formato à diversidade dos convidados participantes, com o objetivo de ampliar as trocas, os diálogos e o compartilhamento horizontal de conhecimentos dos integrantes dos NAPs, e entre eles, e diversas universidades nacionais e estrangeiras e diversos setores da sociedade civil. Este importante debate de hoje é realizado em parceria com o grupo de pesquisa Alterciência, coordenado pelo professor Arthur Matuc, em mais uma ação conjunta que fortalece a reflexão crítica. O conceito de alterciência indica um novo paradigma que reconhece o ser humano em sua complexidade biológica, tecnológica, científica, espiritual e afetiva, como instrumento de um conhecimento renovado. Esta nova área de pesquisa e conhecimento suscitou o planejamento do primeiro Fórum Alterciência, um evento multidisciplinar inédito, aglutinando convidados de diversas áreas do conhecimento que dialogam com o tema e contribuem para a construção de um conhecimento altercientífico. Bom, feita esta importante abertura da nossa ação de hoje, eu passo agora a palavra à colega Flaviana, também do Grupo de Pesquisa Alterciência e Intercomunicação, para a apresentação da nossa convidada de hoje. Flá. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos, a todos. A gente vai dar início aqui. Temos hoje Giliane Ingrata, que nasceu em 1909, em Paris, na França, antecedendo a organização e uma série de sincronicidades. Veio ao Brasil em 1973, onde vive desde então, por escolha. Buscadora autodidata, ela é artista, escritora, professora de francês e tradutora. Eu sigo a palavra aí com a professora Giliane e também compartilho a palavra com o professor Matuc. Deixa eu me achar aqui. Então, eu já conheço a Giliane há bastante tempo, né? Ela já me deu muitas aulas de francês, nós ficamos amigos, temos muitos amigos em comum, e eu sempre fui um pouco fascinado pelo trabalho da Giliane. Então, assim, eu sempre quis, assim, promover, assim, o trabalho que ela faz e também ter a oportunidade de conhecer
de uma maneira mais profunda, assim, mais completa o trabalho que ela faz. Então, eu achei uma oportunidade única convidar ela para ter essa participação com a gente. E ela me surpreendeu falando que o título da palestra dela vai ser Surfista e Tecelã, confiando na inteligência do coração, que é um título muito bonito, né? Mas, ao mesmo tempo, assim, surpreendeu pela palavra surfista, né? E eu não sabia que ela era surfista, mas daí o meu irmão, que também é amigo dela, falou: não, não é surfista, é sulfista, né? Do sulfis, né? Mas daí a Giliane falou assim: não me tire meu R. Eu achei bem divertido. Tá bom, olha, então, bem-vinda a Giliane Ingrata, artista e escritora, a esse fórum, né, que está sendo gravado, que está sendo mesmo gravado, não está? O Miraldo está gravando para nós e o Daniel, o Danilo, sim? Nós estamos assistindo no YouTube. Tá ótimo. Giliane, eu vou deixar as palavras com você, vou passar a palavra para você e muito grato de você estar participando desse evento. Todos nós estamos muito contentes. Obrigado. Bom, obrigada a você pelo convite. Adorei o convite e a possibilidade de preparar esse material que eu quero apresentar agora. Então, agora eu vou precisar do Matheus para entrar com a primeira imagem. Perfeito, professora. Eu estou projetando aqui. Sim. E a gente vai se falando. Tá bom. Pronto. Então, eu queria agora convidar vocês para um pequeno passeio poético pelo tecido de minha vida. Uma vida de imigrante voluntária, surfista e tecelã. Podemos passar. Matheus? Isso. Vou esclarecer as 3 noções do título desta apresentação: inteligência do coração, surfista com R e tecelã. Eu vou falar de 2 experiências marcantes de minha relação com a inteligência do coração. Eu vou citar algumas das produções que nasceram dessa relação e que pontuaram meu percurso. Não vai dar para entrar nos detalhes, então os detalhes estão no meu site triskeldagi.com. Eu vou sugerir alguns temas de reflexão ligados ao contexto da alterciência e vou indicar referências que considero relevantes. E aqui a gente começa a esclarecer o termo surfista. O pano de fundo deste passeio será o oceano quântico, um oceano de energias e informações, chamado de Zuvuia, na cultura maia. Então, se temos um oceano, teremos surfistas vários. Matheus, por favor. Muito cedo, escolhi seguir a intuição do meu coração, coletar e estudar informações sobre os assuntos que tocavam meu coração, experimentar práticas de vida em acordo com esses assuntos, produzir objetos e textos em resposta à faísca intuitiva quando surgia, sem preocupação com eventuais usos futuros.
Matheus, por favor. Vamos à inteligência do coração. Entendo inteligência do coração como a intuição experimentada profundamente por uma pessoa, independentemente da razão, da experiência acumulada, da idade, do gênero, da origem geográfica ou social. Ela não tem nenhuma relação com fazer o que dá na cabeça. Essa inteligência depende, para se expressar, de confiança em si mesmo, na vida, no universo, livre de julgamentos ou medos e depende de abertura de espírito. Ela implica no reconhecimento das sincronicidades, ou seja, das coincidências significativas. Ela conduz de realização em realização. E, sobretudo, ela é acompanhada por uma sensação de paz e de profundo sentido. Pode ser que este ponto seja o mais importante. Não, tudo bem, obrigada. Surfista, não, ok. Está ótimo. Mas, enfim, essa coisa da paz e do sentido na vida, nas coisas, é um ponto importante que eu queria sublinhar. Surfista. Considero a vida como um fluxo, um oceano percorrido por inúmeras correntes, os uvuia dos maias. Algumas dessas correntes têm a ver, mais que outras, comigo, com minha história, meu caminho. E isso vale para todas as pessoas. No limite, todos somos surfistas. Percebo-me como uma surfista, atenta às ondas que me dizem respeito e que meu coração me assinala através de uma faísca de intuição. Quando a faísca se produz, pego a onda que se apresenta e me deixo levar por ela em direção a uma nova ideia ou realização. Pode passar. Tecelã. Cada onda que surge me aponta um assunto, me convida para uma atividade. Então, eu puxo o fio que se apresenta. Já segui os fios da língua francesa, da cerâmica, dos contos de sabedoria, dos símbolos tradicionais e outros criados por mim, o fio das religiões e da espiritualidade, do cuidado com os antepassados, das sementes e das plantas, da saúde, da alimentação e outros mais. Cada fio me ocupa por um tempo mais ou menos longo. Às vezes, deixo o novo fio de lado para retomá-lo em outro momento. Às vezes, junto alguns fios, e nessa junção de territórios nasce um objeto, um projeto, um protótipo. Por favor. Então, estrangeira no meu país de origem e imigrante voluntária. Essa é a primeira grande experiência desse fenômeno que eu tive quando eu ainda era criança.
Eu nasci na França em 1949, de uma mãe bretã e um pai italiano. Mas não me sentia francesa e tinha certeza de que eu não iria viver na França quando adulta. Passei anos me perguntando em qual país eu viveria, em função da nacionalidade das pessoas com as quais eu namorava. Seria a Itália, a Bulgária, a Inglaterra, os Estados Unidos? Com 22 anos, comecei a namorar um brasileiro que morava em Paris. Quando ele me anunciou que queria voltar para o Brasil, senti um tsunami no meu coração. Eu não sabia nada do Brasil, mas tive a certeza que eu devia ir com ele. Vivo no Brasil desde 1973 e sinto até hoje que estou no lugar certo. Pode passar. A segunda grande experiência foi a de universos paralelos. Experiência bastante significativa de parar de fumar, passando de um universo fumante para um universo não fumante. Eu fumei por vários anos e com a consciência pesada, pois eu sentia dores nas pernas que eu atribuía ao tabaco. Um dia, percebi um momento mágico. Se eu parar agora, vai dar certo. Observei a repetição dessa sensação e passei a associá-la com uma imagem mental. 2 corredores seguiam, um ao lado do outro. O primeiro, onde eu me encontrava, era a realidade fumante. O outro era a realidade não fumante. O momento mágico ocorria quando eu passava na frente de uma porta aberta que permitia passar de um corredor para outro. Num dia 1º de janeiro, passei por uma dessas portas e mudei de realidade. Nesse universo não fumante, não encontrei nenhuma das dificuldades clássicas. Simplesmente parei de fumar. Alguns anos depois, voltei a fumar num momento de raiva. Parei novamente, usando o mesmo recurso, com o mesmo sucesso. Pode passar. Então, vou mencionar algumas realizações nascidas da minha experiência com a inteligência do coração. O Togot, eu vou falar dele novamente na sequência, é um conjunto de 52 símbolos para uso oracular. Existe um livro acompanhado de cartas para quem quiser fazer essa experiência. A rede dos ancestrais, uma árvore genética. O tecido da vida e uma saia biblioteca. Esses estão no meu site com maiores explicações, porque não vai dar para entrar em detalhes sobre todos eles. Pode passar, por favor. O Togot. Foram 15 anos de sincronicidades, intuições, sonhos, estudos, reflexões e experimentações
durante as quais reuni um conjunto de 52 símbolos astrológicos e outros desenhados por mim. As 3 letras do nome Togot correspondem a grafismos sagrados entre os maias. O T para a Terra, O para o Sol, G para a galáxia, em particular o centro dela, novamente O para o Sol, T para a Terra, porque de fato configura o trajeto que se faz numa consulta oracular. O caminho que a pergunta faz até um centro simbólico, que aqui está representado pelo centro da galáxia, onde recebe resposta, e a volta da pergunta até a pessoa que está na Terra formulando a pergunta. Os símbolos sorteados podem ser organizados em uma mandala de 4 ou de 13 passos. Sua principal função é revelar o propósito de vida, mas ele também pode ser usado para esclarecer qualquer questão do passado, do presente ou do futuro. Voltando a nosso universo quântico, as questões de tempo desaparecem quando a gente se coloca nesse universo. Pode passar. Vou mencionar também alguns estudos motivados pela minha experiência da inteligência do coração. A água e o eletromagnetismo, com o professor Marc-Henri de Strasbourg, na França. O jejum, com o jornalista investigativo Thierry de Lestrade. No meu site tem um filme e o resumo de um livro dele extremamente interessante. A agrofloresta, com Ernst Goetz, que foi meu professor de agrofloresta. A energia livre, de Jane Manning, que é um grande assunto cabeludo. A tradição oral, com Amadou Hampâté-Bâ, que trouxe para a língua escrita os contos de sabedoria africanos da tradição oral. Pode passar. Conexões. Eu recebi essa imagem que mostra algumas relações aqui entre a árvore da vida, a placenta humana, entre um corte de árvore e as digitais, entre o pulmão e uma árvore, folhas, correntes de água. Bom, e uma coisa pequenininha que eu não estou enxergando muito bem agora. Queria ressaltar que ouvir e seguir seu próprio coração não quer dizer esquecer as relações que existem com o todo e com as outras pessoas. Afinal, tudo está conectado e tudo é interdependente. Pode passar? E agora queria trazer alguns temas de reflexão no contexto da alterciência. Então, coisas mais ligadas à saúde e à ciência de uma maneira geral. A ciência é um corpo de conhecimentos construído por seres humanos e que se modifica no tempo e no espaço. A própria noção de ciência se transforma. Pergunta:
Pode haver ciência sem abertura de espírito? Antes da tecnologia moderna, das instituições de pesquisa e de vigilância sanitária, dos laboratórios de produção de remédios, podemos dizer que existia ciência? A mesma questão vale para qualquer campo de conhecimento ou de prática, no campo da engenharia, no campo da produção de alimentos. No campo da saúde, encontrávamos o xamã. Hoje encontramos o pesquisador, o médico, o laboratório farmacêutico. Qual será a motivação de cada um deles? Os métodos de investigação são compatíveis ou incompatíveis entre si? São excludentes ou podem ser somados? Quais e por quê? Por exemplo, introspecção, intuição, observação, reflexão, experiência clínica, estudos de laboratório, estudos randomizados duplo cego, estatísticas. Pode passar. Continuando com as reflexões, fala-se hoje de medicina da saúde e de medicina da doença. Qual o sentido disso? Quais são as diferenças entre essas duas concepções e as práticas que as acompanham? O indivíduo é responsável por sua saúde? Responsabilizar-se por sua saúde implica o quê? Pessoal e socialmente. Não se responsabilizar-se por sua saúde implica o quê? Pessoal e socialmente. Para agir na urgência em tempo de crise, deve-se privilegiar a pesquisa ou a observação clínica. Isso é particularmente relevante na nossa época de pandemia. Encontramos na mídia, mas também nas publicações científicas, informações contraditórias, às vezes diametralmente opostas. Quais valores usamos para nos guiar nessa confusão? Pode passar. Materiais sugeridos para consulta. Bom, e aqui eu queria compartilhar as mais recentes experiências de Zuvuia, que ocorreram depois que eu recebi esse convite do professor Matuk, e depois de ter escolhido o tema dessa apresentação. Na sequência, recebi um vídeo da doutora Alexandra Henrion Code sobre os sentidos, e em particular sobre o sexto sentido, que ela relaciona com o coração e com o amor. Também recebi, na sequência, um vídeo do Dr. Tadeusz Nawrocki, que tem o seguinte título: Um estado de espírito, a escuta da intuição, uma vida de sincronicidades. Pode passar? Queria também sugerir, para quem não viu, o mesmo para rever, o filme
O Olho de Lourenço, onde um leigo, no caso o pai de uma criança, profundamente motivado, faz uma descoberta científica. O livro do qual falei anteriormente, O Jejum, uma nova terapia, de Thierry de Lestrade. No meu site tem o PDF em francês. E nos 3 primeiros capítulos, a gente pode acompanhar a construção da medicina nos Estados Unidos, os seus princípios e os atores envolvidos. É bastante interessante ver como essa medicina se construiu e pensar como ela se construiu nos outros países, a partir desse modelo americano, inclusive. Um outro filme é A Farsa do Colesterol, construção e desconstrução de uma crença. É um filme em francês, tem pedacinhos em português, outros em inglês. Não lembro agora se tem legenda, mas vale muito a pena assistir para pensar nessa relação com dados que a gente considera científicos ao longo de anos e anos e anos, e que, de repente, deixam de ser tão consistentes e são questionados também cientificamente. Pode passar. Aqui é um conjunto de vídeos, de documentários que foram feitos pela BBC sobre o uso dos conceitos da psicanálise nos negócios e na política, nos Estados Unidos e na Inglaterra. Muito interessante ver esse levantamento para pensar a nossa época atual, que é uma continuação dessas épocas mencionadas nesses documentários, sobre, fundamentalmente, manipulações. Pode passar. Queria também sugerir a leitura do Mahabharata. A versão que eu prefiro é a do Jean-Claude Carrière. Existe uma versão em português. Por conta do coração desse livro, que é o Bhagavad Gita, que também é muito útil para pensar a nossa época e como a gente pode se comportar no coração de uma crise profunda. A Crise do Mundo Moderno, do René Guénon, e um outro do René Guénon. Aqui é o capítulo 21 do Reino da Quantidade, os Sinais dos Tempos. São também leituras que têm bastante a ver com uma reflexão sobre a modernidade, as suas qualidades e os seus pontos frágeis. E, enfim, uma reflexão de economia com o E.F. Schumacher e o famoso livro dele, O Negócio é Ser Pequeno. Eu tinha preparado, de última hora, uma sugestão a mais, que acabou não entrando nesse material, mas que eu queria mencionar, mas pode deixar, não pode deixar assim, obrigada. Eu lembrei ontem de um livro que o meu neto recebeu, que se chama O Inimigo. Eu não sei se alguém conhece esse livro. São desenhos
é um livro feito por franceses, é uma reflexão sobre a guerra, o absurdo que está embutido numa guerra, numa situação de conflito, e como vivemos uma situação onde existem muitos conflitos, muitas brigas de ideias. Esse livro, chamado O Inimigo, pode ser bastante aproveitado. Então, aqui vão os meus contatos, o site e meu e-mail. E pronto, se tiver alguém querendo perguntar alguma coisa, será um prazer. Obrigada, Giliane, pela exposição. Tem umas perguntas aqui, eu acho que o Matuque já colocou uma observação em cima disso, mas talvez seria interessante talvez você comentar um pouco, que tem uma pessoa perguntando surfista ou sufista? Então. Surgiu essa dúvida lá nos comentários do YouTube, e talvez seria interessante você compartilhar com a gente alguma coisa em torno dessa questão. Sim. Sufista, eu jamais poderia me atribuir esse nome. Não faço parte da tradição sufi, que é uma maravilhosa tradição, é a tradição esotérica do Islã. Não deixa de ser uma coincidência interessante essa palavra ser próxima daquela que eu escolhi, que é surfista. E eu tirei essa palavra do livro de um senhor que divulgou há anos atrás um estudo sobre os calendários maia, e que se chamava O Surfista do Zuvuia. Então, como eu falei que eu considero o universo um oceano de energia, oceano, portanto, com ondas e correntes, eu me considero uma surfista disposta a pegar as ondas energéticas que me dizem respeito. E isso acontece com todo mundo. Se a gente pensar em termos de coincidências, né? Coincidência na nossa vida, eu estou lendo isso como passou uma onda energética que lhe diz respeito, e você captou a presença dessa informação e as informações carregadas por essa onda, e se você quiser, você pode seguir por ela, e ela vai levar você para novas realidades, para novas realizações, eventualmente. Acho que é isso. Perfeito. Você gostaria de colocar alguma observação, Matuque, para a gente poder compartilhar aqui? Ela está falando na tua comissão. Ela está falando? Acho que a Giliane estava falando e a gente não ouvia, é isso? Ela estava continuando. Alô? Oi? Eu respondi aquela pergunta, eu não sei se você ouviu, não? Ela está falando? A gente ouviu bastante coisa. Acho que a Giliane estava falando e a gente não ouvia, é isso? Não, a gente ouviu a maior parte, parece que só a última frase que não ouviu, não sei. Mas a gente ouviu que ela falou do surfista. Sim, a diferença, a coincidência. Acho uma coincidência muito bonita essas duas palavras serem tão próximas.
a tradição sufista, eu acho que todo mundo mais ou menos já viu aqueles... agora esqueci o nome, que ficam girando os... Já sei. Derviches. Os derviches. Isso. Les derviches tourneurs. Os derviches sufis que ficam girando sobre si em conexão. É fantástico, porque eles estão experimentando uma conexão com esse universo quântico. É dessa maneira que eles têm a maior conexão, a conexão mais elevada, espiritualmente falando. Enfim, tem muito a ver entre surfista e surfista, mais do que eu tinha imaginado no início. Que genial. E se não me engano, o surf ele foi criado no Peru, né? Com os barcos, eles usavam umas pranchas de palha. Tem uma história muito bonita do início do surf no Peru. Eu não tenho os detalhes agora, mas é muito bonito. Uhum. Agora, uma outra coisa interessante é que, assim, pensando num surfista de verdade, aquele que vai pegar uma onda brutal, aquelas coisas gigantes, ou uma pessoa que voa de asa delta. Essas pessoas podem não ter nenhuma ligação com espiritualidade, mas na hora que elas estão praticando o surf, o asa delta, elas estão numa conexão, num centramento perfeito. Quer dizer, elas estão em conexão com algo essencial em relação a uma ligação entre elas, o seu coração, a sua percepção mais fina, a sua intuição mais fina e o universo. Porque senão morre. É simples, não é? Então, pode ser que, sei lá, uma pessoa que pula de asa delta não acredite em nada de lá muito espiritual. Não estou falando de religião. Estou falando do que existe além das religiões, né? Como a espiritualidade. Então, é isso. Essa pessoa pode não ter consciência ou formulação teórica a respeito, mas ela vive essa realidade, senão morre. Olha, eu queria fazer uma observação. Você falou do Suvuia, dos maias. Suvuia, Suvuias, que, se não me engano, é um livro do José Argüelles. É o próprio. É o próprio. Eu conheço José Argüelles através de um outro livro chamado A Visão Transformativa, que nunca foi traduzido para o português. Deve ter uma versão em espanhol, né? Porque ele era um mexicano-americano. Fala. Isso. Então, assim, é um autor desconhecido no Brasil, mas ele era um historiador da arte extraordinário. O livro dele, A Visão Transformativa, a cópia que eu tinha, eu doei para a Biblioteca da ECA. Então, quando a Biblioteca da ECA abrir, ela está disponível. Eu tive essa cópia em inglês. É um livro extraordinário. Ele faz uma revisão dos últimos 500 anos da história da arte ocidental, mas de um ponto de vista esotérico. Então, ele vai falar desde o Van Gogh até o Walt Disney, o Picasso, e ele propõe uma cronologia que termina com o ano de 2012, que seria um ano muito importante no calendário maia. Sim. Mas
Não sei, eu admirava muito ele do ponto de vista da história da arte. Sim, eu não conheço esse livro. A minha relação, assim, com ele foi através do estudo dos calendários maias. Depois encontrei outros teóricos, um na Europa que tem um cálculo diferente, mas enfim, é um terreno rico e é a partir da estrutura de um dos calendários que ele formulou que eu desenvolvi o desenho do Togot. Então, além do nome ser emprestado da simbologia maia, o T, o O, o G, a estrutura da leitura em 13 passos é emprestada do José Argüelles. Ah, que interessante. Ah, eu só fiquei sabendo disso agora. Olha, Giliane, eu particularmente gostaria de saber bem mais sobre o Togot. Então, eu tenho duas ideias. Uma é que você falasse um pouco mais. Você falou assim, você falou que veio de certas intuições, né? Eu teria muita curiosidade de saber como que esse livro que você realmente concretizou e publicou, né? E eu não lembro se eu tenho uma cópia ou não, mas eu tenho que procurar. E hoje você disse que outras pessoas podem usar o livro. Eu, por algum motivo, imaginava que isso seria uma prerrogativa sua. Não, certamente não. Ué, você pode estudar um livro do I Ching e tirar o I Ching, consultar com as varetinhas ou as moedinhas. Com o Togot é a mesma coisa. Inicialmente, eu gravei os símbolos em pecinhas de cerâmica, porque na época eu fazia cerâmica. Depois, para a edição do livro, foram feitas cartas, que, aliás, o desenho atrás das cartas é do seu irmão, Arthur. Do Rubens? É o Rubens que legal. fez o desenho das Então, olha, cartas. eu não sei se eu estou pedindo muito, mas você não podia mostrar um pouco essas cartas? Além, outra coisa que eu quero pedir, você devia tirar um Togot para nós. Você devia jogar o Togot. Eu não sei se você pode mudar a tua câmera, fazer a câmera. Olha, Não, mexer qualquer coisa na minha câmera aqui eu falei que eu parei mais ou menos na Idade Média em termos de tecnologia. Eu estou me arriscando muito aqui. Fiz o meu primeiro PowerPoint para apresentar a vocês. Foi um prazer enorme, adorei fazer isso. Mas é uma revolução na minha vida. Agora, peraí, deixa eu ver se eu consigo, se eu tenho um Togot mais ou menos. Olha, enquanto a Giliane procura, eu tive essa ideia. Não sei o que vocês acham, o Matheus, a Flaviana e o pessoal que está nos seguindo no YouTube. Inclusive, o pessoal do YouTube falou que estava tendo um delay. Não sei se o pessoal da técnica pode dar uma olhada nisso, para ver se eles estão conseguindo nos acompanhar perfeitamente ou não. Agora, eu queria, sim, para o oráculo da Giliane. Esse é o livro. Ah. Essas são as cartas. Desenho do irmão do Arthur, do Rubens Matuque. Deixa eu ver. Então, Giliane, eu não queria fugir muito do assunto, mas acho que eu estou fugindo, mas eu queria tirar um oráculo para o Brasil, ou para a USP, ou para o governo do Biden nos Estados Unidos. Que eu não sei se vocês estão acompanhando a televisão americana, o governo do Biden está sofrendo um golpe judiciário gravíssimo, que
sei lá, o presidente americano atual está levando, ele está pretendendo simplesmente cancelar as eleições americanas que ele perdeu. Quer dizer, a gente está num momento hipercrítico, assim, não só dos Estados Unidos, do Brasil, como do planeta inteiro. Sei lá, a maior potência do mundo está sofrendo um golpe, ou uma tentativa de golpe, digamos, que ainda não foi concretizada. Fala, Giliane. Não, então, eu fiquei sabendo ontem que hoje, quer dizer, por coincidência, estamos conversando hoje, dia 11 de dezembro. Dia 12 de dezembro, amanhã, é o dia da padroeira da América. A Nossa Senhora de Guadalupe, que antigamente ocorria no dia do solstício, que era 21, agora é 12. Dia 21 vai haver o solstício. Dia 14 tem um eclipse solar, que é energeticamente um momento bastante delicado. É o início de uma, como a gente chama, quando dois planetas se... Conjunção. Uma conjunção de Júpiter e Saturno. Eu não entendo mais ou menos nada de astrologia, tá? Só estou comunicando essas informações que me chegaram ontem e que são curiosas. Conjunção Júpiter-Saturno, que começa com o eclipse do Sol e acaba no dia 21, que é o solstício, né? Então, a gente está num momento, energeticamente, do dia 12 ao dia 21, muito propício para toneladas de modificações. Quem sabe, pode ser uma boa oportunidade para a gente ficar bastante centrado, pensando em coisas muito boas, para ver se a gente pende para um lado bom. Enfim, se alguém quer procurar em cima dessas informações, eu não sei, você falou em fazer uma consulta agora. Eu acho que eu posso fazer o seguinte. Essas cartas são grudadas. Eu vou manipular as cartinhas. Ah, bom, antes, vou mostrar uma coisa para ver se a gente brinca um pouquinho. O Togot é composto de 4 famílias, de 12 mais uma carta, o 12 mais um símbolo. Não são 13, são 12 mais um. Essa estrutura, ela é reencontrada em muitos lugares, em particular na Santa Ceia, 12 apóstolos e o Cristo. Simbolicamente, o 13º junta o conhecimento dos 12. Então, no Togot, a constituição das famílias segue esse padrão. Cada família tem uma função. Trazer uma informação sobre o propósito de alguma coisa, aqui, o desafio que acompanha uma questão, e o procedimento e a ferramenta que a gente tem na mão para poder lidar com o desafio e alcançar o propósito. Isso é a lógica do Togot. Acho que, de brincadeira, eu só vou tirar um desafio e um propósito. Pode ser? Pode sim.
Então, peraí. Estava gostando da carinha de curioso do Arthur aqui, Juliane. Ele tá curioso aqui, né, Arthur? É. Bom, normalmente, quando eu faço uma consulta, o que é muito raro, eu faço antes uma concentração. Não vou fazer isso agora, porque estamos apenas brincando para sentir o gostinho do que poderia ser uma consulta com Togoto. Então, eu vou tirar aqui. Ó, o desafio que eu sorteei no meio das 13 cartas é o da quietude. Então, fica por conta de cada um pensar como essa noção de quietude pode ser trabalhada dentro de si, na sua relação com outras pessoas e com o mundo, e pensando que isto é um desafio, né? O desenho, esse foi um dos símbolos que eu desenhei. Juliane, você me permite, se o Danilo puder dar um pin na tela da Juliane para a gente ver ampliado no YouTube, eu acho que seria interessante para a gente ver o símbolo, Danilo. Você faz essa gentileza? O Miraldo, né? Eu não sei qual dos dois está projetando. Não ficou bom assim? Assim. Isso. Miraldo, você faz a gentileza de dar um pin na tela da Giliane? Eu acho que a gente vai conseguir ver a carta com mais clareza, os colegas do YouTube, pode ser? Não, não, A minha luz aqui não é bem apropriada mesmo. mas tudo bem, Giliane. Quando você chegou bem próximo, acho que já deu para isso. Ótimo. Perfeito. Obrigado pela dica, Miraldo. Só que Giliane, lá no YouTube a gente está em modo destaque, então só aparece a imagem de quem está falando, então está bem grande, sim. Perfeito, obrigado, Danilo. Bom, agora eu vou tirar uma carta do propósito, digamos. É só brincadeira, tá? A gente não formulou nenhuma pergunta pensada, mas, ó, o propósito que apareceu, ou seja, algo que seria interessante a gente conseguir alcançar, é o poder interior. Bom, poder interior diz respeito a cada um de nós, certo? O interior é o interior da gente. Portanto, se trata de um trabalho de quietude para conseguir mobilizar o seu poder interior. E, com isso, fazer alguma coisa construtivo. Acho que dá para... não dá para fazer muito mais coisa aqui do que isso. Mas eu achei interessante, não sei. Eu acho assim, quando o mundo está muito ameaçador, como está agora, eu acho que se a gente se desorganiza, fica pior ainda. Entendeu? Então, eu acho que a gente teria que ter muita serenidade, muita quietude para a gente se mobilizar e manter um nível mínimo de sanidade, de tranquilidade, para poder
mobilizar nosso poder interior e tomar decisões certas. Sim, sim. Eu acho isso, quando o mundo está em turmoil e as pessoas se desorganizam mais ainda, as coisas ficam cada vez piores. Sim, sim. E uma outra coisa, o poder interior, ele também está relacionado com o coração. A gente falou da sabedoria do coração, né? Da inteligência do coração. O poder interior mora onde? Não é na cabeça, não. Né? Eu frisei sobre isso, assim, fazer o que dá na cabeça não é disso que eu estou falando, quando eu falo de inteligência do coração. É o coração, não é a cabeça. Né? E, de fato, as duas informações que acabaram de entrar na nossa conversa dizem respeito ao coração. Quer dizer, a quietude, aquietar a mente, permite entrar em contato com o seu coração. Ouvi-lo e, portanto, ouvir a intuição, resgatar o poder interior para poder agir de maneira mais adequada. Eu também me lembrei de uma ideia que vem do Carl Gustav Jung, né? Ele escreveu um livro sobre a sincronicidade. E eu lembro que eu li uma pequena frase desse livro que me ficou muito marcada, que a sincronicidade seria um modo de raciocínio ou de descoberta ou de ciência, né? E eu acho que esse modo que se opõe à causalidade, né? Então ele diz o seguinte, que a causalidade é o modo de operação da ciência, né? Que busca a causa dos fenômenos. O que aconteceu antes e por que está acontecendo agora e o que nós fazemos agora, o que vai causar, né? Que é uma forma dominante de pensamento científico, digamos. A sincronicidade, ele pergunta, as coisas que estão acontecendo simultaneamente teriam relação entre elas? Quer dizer, ele faz essa imagem, que é uma metáfora de uma ilha. Ele fala, vários objetos chegaram numa ilha ao mesmo tempo. E o que isso quereria dizer, né? Será que não existiria um pensamento da sincronicidade? Eu acho isso bem interessante. E eu acho que esse seria o modo de operação do oráculo, né? Então, quando você tira uma carta e você tira outra carta, aquela carta ela tem uma relação sincrônica com o universo ao nosso redor. Sim, é. Isso eu acho interessante. Me fala um pouco como que essa ideia desse oráculo, né? Porque para mim assim, tem pessoas que criam quadros, outros poemas, outros escrevem textos. Você se propôs a criar um oráculo. Então, eu não me teria propus a curiosidade. nada. Você é uma pessoa modesta, mas tudo bem, é bom ser modesto. Não. Não me propus porque não foi uma coisa intencional. Ah, entendi. Entende? Foi um movimento do Zuvuia. Ou seja, um dia apareceu na minha casa uma pessoa que vinha me pedir um trabalho de cerâmica. Essa pessoa pegou um papel, uma caneta e escreveu um negócio no papel. Ela nunca tinha feito isso. E nesse recado, esse recado falava que eu, Giliane, poderia fazer 7 potinhos de cerâmica e, com isso, trabalhar com as pessoas. E falava de valores humanos. Bom, na hora eu pensei em 7 valores humanos. Escrevi e, ao longo da semana, eu fiz um potinho de cerâmica para cada valor. Só que, para
lidar com o potinho pequenininho. A palavra, o conceito era grande. Então, resolvi transformar o conceito num símbolo. Por exemplo, respeito foi o primeiro que apareceu. Virou depois respeito e aceitação. Eu tentei expressar essa ideia como duas pessoas de costas, uma com a outra. Então, um meio círculo de costa com outro meio círculo. Tudo bem, estão de costas, mas estão ligadas, elas fazem parte, querendo ou não, de uma mesma realidade. Então, eu atravessei esses dois semicírculos por um traço. E aquilo virou o símbolo do respeito e da aceitação. Deixa eu ver se eu faço ele aqui. Assim. Certo? Então, naquele momento, eu escolhi os 7 valores, conceitos, e durante a semana eu transformei esses conceitos em símbolos e fabriquei os potinhos. E eu trabalhei efetivamente com esses potinhos durante vários anos para fazer um exercício de, nem vou lembrar como chama, de alinhamento energético. Por exemplo, eu pensava numa pessoa, ou as pessoas em volta, que ficaram sabendo da minha invenção e da intenção dessa invenção, que era, como eram 7 potinhos, eu associei cada um a um chakra. Portanto, eu me vi frente à possibilidade de harmonizar os 7 chakras. Então, eu escrevia o nome de uma pessoa num papelzinho e, com o pêndulo, verificava qual daqueles chakras a pessoa precisava mais harmonizar. E colocava o nome dela no potinho. E lá ela ficava vários dias até a próxima leitura. Então, enfim, foi uma coisa que foi andando. Uma experiência. Eu tenho a sensação de estar assim, na maior intimidade aqui com vocês 3 ou 4, por isso eu estou me permitindo contar o que eu estou contando. Que bom, que bom. Mas então, uma experiência interessante de Zuvuia com os potinhos foi assim, uma amiga que falou, eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos, ele não está bem, você pode colocá-lo nos potinhos? Eu falei, tá bom, mas eu não conheço o seu amigo. Ele se chama fulano de tal. Escrevi no papel, e quando eu me vi na frente dos potinhos com o papel e uma pessoa que eu nunca tinha visto, o meu mental perguntou, bom, tá bom, mas o que eu vou fazer com isso? Porque não conheço essa pessoa, eu não tenho vínculo, né? Não tenho memória, imagem. Eu senti o seguinte, eu senti como eu falei de tecelã e de fios, como se houvesse um fio, uma linha energética que me ligasse à minha amiga e dela a ele. Eu cheguei nele passando por ela. Portanto, o pêndulo me respondeu, coloquei ele no potinho
E lá ficou. Até ela me avisar, olha, o fulano está melhor. Bom, se tem a ver com o potinho não, jamais saberemos. Mas, coincidentemente, o fulano estava melhor. É uma pena que a Vanessa não esteja assistindo, porque a Vanessa trouxe um texto para a gente de uma professora canadense que chama Os Pequenos Gestos. E é toda uma teoria sobre os pequenos gestos, né? E quando você conta, assim, você está fazendo uma espécie de ação, de compaixão, de solidariedade pelas pessoas, mas você está fazendo isso com os potinhos. Quer dizer, são algo minúsculo, de um certo modo despretensioso, mas talvez aí que esteja parte dessa magia, né? Não sei. Pode ser que o interessante disso tudo é não ter tido intenção de fabricar nada e seguir o fluxo à medida que as coisas se apresentavam. E não achar que isso fosse uma coisa assim tão importante. Mas foi crescendo. Então, de 7 símbolos passou para 12. Depois nasceu uma outra família, e dentro de um fluxo de intuição mesmo, assim, acordar de manhã e ter ideias, e anotar as ideias. E disso desenvolver, assim, escolher, não é escolher, é acolher novos conceitos e transformar esses novos conceitos em novos símbolos. Então, de fato, eu desenhei as famílias da ponta, a vermelha e a amarela. Essas duas que eu usei agora. E tinha um buraco no meio. Então, no buraco do meio, eu coloquei 2 famílias tiradas da astrologia, que são os planetas e os signos. E depois de ter 12, 12, 12, 12, nasceram os 13º. Então, foram 15 anos de surf. Eu surfei durante 15 anos nessas ondas que me trouxeram o Togot. E não tenho usado praticamente ele, mas ele circula, assim, foi feito um livro, algumas pessoas compraram, eu sei que algumas pessoas usam, é assim. Que máximo. E eu não sei, eu queria dar a palavra para outras pessoas, porque senão eu fico aqui dominando, fazendo 1000 perguntas. Minha próxima pergunta seria se você tem um tipo de um refúgio que você se direciona, que seria uma entidade, um símbolo, um lugar. Assim, se você quer terminar um livro, se você quer alcançar uma realização, existe algum lugar que você procura, uma entidade, uma mestra? Você realiza esse exercício intencional? Ah, nossa, isso abre para territórios gigantes, mas não tem uma entidade, não tem um. Aliás, em termos de entidades, até queria aproveitar para fazer uma coisa um pouquinho ousada, quem sabe, que é o seguinte: quando a gente fala de espiritualidade, pensa-se mais ou menos automaticamente em Deus, com um nome qualquer, Alá, Deus, sei lá, enfim. Eu não consigo usar essa referência, porque se eu penso, porque eu tenho
uma necessidade absoluta dessa dimensão espiritual. Mas a referência de Deus me incomoda porque ela é acompanhada de um formato humano. E não encaixa, eu não consigo. Quer dizer, eu briguei muitos anos com essa relação, porque não dá para pensar uma entidade, assim, Deus ou Pai. Tá, simbolicamente, tudo bem, mas é difícil parar no símbolo. A maior parte das pessoas vão para uma imagem, né? Para um formato. E, para mim, não cabe. Então, ao longo dos anos, eu desenvolvi uma maneira de localizar essa força que coubesse. Então, o que eu faço é, eu desenvolvo a minha maneira de rezar, a minha maneira, quer dizer, não é nem a palavra adequada a rezar, mas tudo bem, de mentalizar, de meditar, com referências, com noções, com palavras que fazem sentido para mim e que não me incomodam. Então, quando eu vou para algum lugar, antes de fazer uma consulta com pêndulo, eu me coloco nesse lugar. E o lugar é dentro. É um dentro que conecta com o universo quântico. Né? Esse lugar é o dentro, é o coração. É a partir dele que você pode se conectar com alguma coisa maior. Então, é esse caminho que eu faço quando eu preciso, e quando eu preciso me sentir melhor, porque a coisa está ruim, também é dentro. Giliane, Sim. aproveitando isso que você está colocando, tem uma questão aqui da Nina Rosa Fernandes, que ela pergunta assim, Giliane, você acha que não existe coincidências? É uma questão que ela coloca para você, assim, eu acho que talvez já muito o que você está falando. Bom, é uma frase famosa essa, não existe, não sei quem que formulou isso, mas é uma frase famosa. Não existem coincidências. Pode ser que Jung tenha a ver com essa maneira de ver as coisas. Provavelmente, todas as culturas ancestrais têm essa percepção. Um índio que sai pela floresta, para ele, tudo vai ter significado, tudo vai fazer sentido. Ele vai ler os animais que ele cruza, as plantas, o comportamento das plantas, tudo tem significado. Tudo é um grande livro e a gente não sabe mais ler. Qualquer pessoa de qualquer civilização dita antiga, selvagem, sabe ler. Nós é que não sabemos mais. Então, de fato, eu acredito mesmo, não tem coincidência. Assim, não é que não existe. Todas as coincidências são significativas. A gente pode saber ler ou não. Acho que a gente pode ir para as considerações finais, né? Se o Matuque tiver alguma observação, o Matheus também, e você também, Giliane, se quiser compartilhar mais alguma coisa conosco, a gente pode ir para as considerações finais antes do nosso tempo aí se esgotar. Eu preciso dizer que eu fiquei encantado, Giliane. Fantástica a sua fala, de uma sensibilidade incrível. Fiquei encantado. Tenho certeza que a gente vai, enfim, espero que a gente possa ter outras oportunidades. A sua fala é muito curiosa e você traz umas reflexões, aquelas suas perguntas dos slides, Giliane, talvez depois eu precise voltar nelas.
Você faz uma problematização, como o Arthur diz, talvez despretensiosa, Giliane, mas quando você menciona ali da existência de uma ciência anterior a alguns exemplos que você traz, né? Você contrapõe, por exemplo, um farmacêutico, um médico a um xamã, e problematiza a intencionalidade do ato dele, né? E aí, pensando numa perspectiva de alta ciência, Giliane, a gente pode problematizar demais esses pontos e refletir, né, a partir de cada uma daquelas suas perguntas. Eu adorei a sua fala, eu acho que ela nos provoca bastante e traz muitas curiosidades, assim, muito interessante. Eu preciso te agradecer pela oportunidade, fiquei encantado, viu? Que gostoso, que bom, que bom. Eu queria pedir licença ao Paulo, ou não sei se o Miraldo, se a gente não poderia ir mais uns 10, 12, 15 minutos, porque... Tá bom, Miraldo, obrigado. Então, olha, eu não sei se a Flaviana ou o Matheus estão seguindo o diálogo no YouTube, perguntar para eles se eles querem formular uma pergunta, assim, porque daí daria tempo. Enquanto isso, eu tenho uma pergunta. Veio um pouco da minha experiência, né? Eu era aluno de francês da Giliane e ela tinha vários cachorros. Ela tinha um cachorro preto que se chamava Pretinha, se não me engano, não sei. Sim, Era uma cachorrinha que ficava lá quieta no pé dela. Enquanto a gente estava tendo aula, a cachorrinha ficava no pé da Giliane. E eu ficava assim, de repente a aula era interrompida porque a Pretinha precisava de alguém para conversar com ela um minuto e tudo. E daí eu falava, puxa, mas a minha aula vai ser interrompida por causa da cachorrinha? Vai ser interrompida. Mas tudo bem, para mim foi, de repente, foi um aprendizado, né? Em relação a isso, assim, eu sei que você trouxe essa cachorrinha da rua, você uma vez me falou, não, eu achei ela na rua e trouxe para minha casa, né? Eu queria saber assim a sua relação com os animais, porque essa ideia da alterciência vem um tanto dessa conexão com o animal, né? Dessa constatação que para mim é uma coisa brutal de saber que a ciência afirma esse poder absoluto sobre o animal a ponto de se tornar senhor dos seus corpos, de tudo. Mas assim, como não sei, eu queria ouvir você. Você falou da natureza, do coração. Eu queria saber um pouco de você, o que você aprendeu com a Pretinha, não sei, alguma coisa por aí. Olha, eu tive vários cachorros, gatos, e todos vieram da rua. E a Pretinha era uma coisa, um fenômeno, porque ela não era minha. Ela, de manhã, pedia para abrir a porta, ela saía, muitas vezes passava o dia fora, de noite voltava, e eu levei tempo para descobrir o que ela fazia durante o dia. Ela conhecia várias pessoas no bairro, ela era cuidada por várias pessoas no bairro. Ela ficava no pé de uma barraquinha de cachorro-quente na hora do almoço. Bom, era uma coisa assim, de uma inteligência, de uma adequação, de uma liberdade, de uma independência, porque os outros animais que eu tive não tiveram tanta independência quanto ela. Os gatos saem, vão para o telhado, tal, mas ela, assim, não se espera normalmente isso de um cachorro. Eu tenho uma relação muito forte com animais desde criança, porque eu passava as férias numa fazenda na Bretanha, na família da minha mãe, num lugarejo que tinha parado ainda na Idade Média, não tinha luz, não tinha água.
o chão era de terra batida, tinha um riozinho que atravessava a sala para dar vazão a uma água que passava por trás da casa, enfim, uma coisa. E os bichos. A sala era separada, metade para as pessoas, metade para as vacas. E eu dormia contra a parede de madeira, encostada, era eu de um lado, do outro a vaca. Eu escutava e sentia quase a respiração dela. Para um camponês, essa proximidade era uma obviedade. Para mim, passou a ser uma obviedade. E falar com as vacas e os cavalos, eu falo. Bom, hoje eu falo com meu filtro de água, eu falo com meu computador, além de falar com gatos, eu falo com objetos também. Isso leva para uma outra consideração. No meu site tem um pedaço lá, um capítulo do Ho'oponopono, com um vídeo, uma entrevista com o Dr. Len. Para quem não conhece, vale a pena. Porque ele fala com a cadeira dele, com a câmera que vai filmar ele. Ele faz Ho'oponopono para cada um desses objetos. Enfim, tudo bem. Uma pessoa muito científica, no sentido não tradicional, e sim convencional, vai achar que a gente é pirado, louco. Tá bom, tudo bem, não tem problema. Mas juro que cada vez que o meu filtro de água, de osmose reversa, acaba de trabalhar, eu agradeço ele. Acho que a gente pode fazer isso com mais coisas. E você pode dar nome para uma jarra. Você pode escrever uma palavra numa jarra para energizar a água. Sim, sim, sim. Aí não é o nome para a jarra, é um nome para colocar a energia daquela palavra, daquele conceito na água que está na jarra. Sim, certamente. Isso é outra experiência bem interessante. Aliás, sobre isso, no meu site tem um capítulo inteiro sobre água, com materiais muito interessantes, e um filme do professor Montagnier, aquele prêmio Nobel francês, e a experiência dele sobre a memória da água, que ajuda a entender o funcionamento da homeopatia. É muito interessante. Giliane, nós temos uma pergunta aqui, professor, da Shanti, que é a seguinte: como elaborar o amor e os processos libertários populares à luz da inteligência do coração? Giliane, como elaborar o amor e os processos libertários populares à luz da inteligência do coração? Olha, eu acho que a inteligência do coração vale para qualquer contexto, qualquer assunto. Ela sempre vai estar em harmonia com o contexto, se a pessoa estiver verdadeiramente disposta a ouvir o seu coração. O amor está lá, dentro. E ele está lá e ele está no outro. Aquela imagem que eu adorei receber, por coincidência, há uma semana ou duas atrás, das conexões. Quer dizer, eu tenho um coração, você tem um coração, todo mundo tem um coração. Portanto, nós podemos comunicar, trocar a partir deste lugar.
E as pessoas que vêm de grupos de sociedades antigas, de culturas antigas, elas sabem disso, elas fazem isso, elas não elaboram, não teorizam sobre isso. É assim que as pessoas vivem. Qualquer conto de sabedoria africano, indiano, índio daqui, vai chegar nesse lugar. Quer dizer, parte desse lugar e chega nesse lugar. Perfeito, Giane. Obrigado, viu? E agradeço também a Chante pela contribuição. A pergunta. Foi muito gentil. A Flaviana tem uma pergunta também. Né, Flaviana? Sim, eu fiquei muito curiosa, o Matuque está até conversando comigo assim, sobre um processo que eu tenho pensado ultimamente, né, sobre a questão do autocanibalismo, e talvez até um campo até polêmico, mas eu fiquei pensando nessa experiência do coração que você pontuou, mais precisamente na questão da agrofloresta, né, que você pontuou que teve várias influências aí durante seu percurso, e talvez você pudesse compartilhar com a gente essa questão da sua conexão com a agrofloresta, pensando nesses espaços, né, de canibalismo, autocanibalismo, como um alimento mesmo dentro dessa formação de percurso. Olha, eu não sei se eu entendi o que você está falando a respeito de canibalismo, realmente. Eu posso falar um pouco da agrofloresta, certamente. Eu falei para o Matuque que o meu tema é super polêmico e ele até acho que ele está se divertindo aqui, né, com a minha colocação. Mas eu penso muito no movimento antropofágico brasileiro, sabe? Da questão da aproximação da cultura nacional como um lugar de troca mesmo, né? De devoração, né? De devoração desse outro. E Pois eu é. acredito que isso faz Então, muita. sabe, na hora que você falou do coração nesse contexto, eu lembrei de um outro contexto com outro coração. Voltando para os maias, que tinham, numa certa altura da civilização deles, aquela prática de abrir o peito de uma pessoa, literalmente, para retirar o coração e ofertá-lo a algum deus. Bom, tem gente que come o coração, você pode. Né? Agora, eu acho que isso é uma leitura um pouco ao pé da letra demais da presença do coração. A gente não precisa abrir o peito de ninguém para se relacionar com o coração da pessoa. E se for para achar amor, é melhor não abrir o coração de ninguém. Assim, né? Então, em termos culturais, tem que ver se o que a gente quer e faz vai em direção à vida ou não. Então, algo que vai em direção à vida vai respeitar a vida da outra pessoa, do outro ser, seja animal ou vegetal, enfim. Eventualmente até de um objeto, que aí não tem nem coração, mas alguma energia ele tem. Então, acho que pode ser interessante pensar o que justificaria alguém destruir algo em nome do amor.
Quer dizer, para mim não faz muito sentido. Olha, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Sabe que esse é um assunto que me toca profundamente, né? Eu acho que a questão da Ashanti, né, que é uma das nossas alunas, né, ela vai perguntar como que os movimentos essas pessoas estão tentando se liberar de amarras, né, e que são muitas vezes assim, muitas pessoas são escravas desse sistema. Tem gente que não come nada, acorda às 5 horas da manhã, pega 3 conduções, trabalha o dia inteiro e muitas vezes é humilhada para voltar para casa, sabe? Seguir aquele ritmo que é um corpo prisioneiro, né? Então, assim, eu acho que nós, né, vivemos esse drama, né? Pode ser que a gente, nós queremos ser pessoas evoluídas que atuam com o coração, mas em que momento que nós não somos desafiados a falar, não dá mais? Será que a gente não tem que reagir de algum outro modo? Entendeu? E eu lembro muito, sei lá, uma coisa que eu não tenho conhecimento profundo, mas parece que houve um debate entre Gandhi e Sri Aurobindo, através dos jornais da Índia, de algum jornal da Índia. Porque Gandhi falava: olha, para você vencer uma revolução, você tem que praticar a não violência. Né? E ele conseguiu, de um certo modo, vencer uma revolução praticando a não violência contra os ingleses, digamos. Os ingleses não eram santos. Mas o Aurobindo, ele falava assim: quando vocês forem enfrentar as forças do nazismo, a não violência não é suficiente. E ele tinha uma teoria, o Aurobindo. Ele falava: nós estamos diante de forças diabólicas, que ele chamava por um nome indiano, chamado azúricas, forças azúricas. E ele falou: olha, diante desse tipo de eclosão, desse fenômeno que toma conta dos seres humanos, a não violência não é suficiente. Eu não sei, isso eu acho que é um dilema constante de todos nós. Acho uma colocação muito, muito, muito interessante. De repente, acho que duas coisas que a gente cruzou hoje, porque, assim, é uma discussão sem fim, é enorme, não é? Mas dá para retomar dois fios. Um, que é o Ho'oponopono, então, que seria na direção do Gandhi, que é o perdão, o papel fundamental do perdão. Então, tem o amor e tem o perdão. E os havaianos viveram, a partir dessas referências, foram colonizados, né? Mas, enfim, sobreviveu a prática do perdão. Agora tinha um outro lado que me fugiu. Me fugiu, quem sabe volte ou não. Mas, enfim, sabe, acabei de ver há pouco tempo, esses dias de novo, um vídeo sobre o aniversário da Resistance, nem se fala isso em português direito. Sabe, na França, quando a França foi ocupada pelos nazistas, surgiu um movimento da resistência. Isso responde ao que você estava falando, frente a uma força da qualidade, mais ainda do que... Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade e de intensidade do nazismo. Quem sabe
a posição do Gandhi não teria sido suficiente. E aí eu lembrei do que eu tinha pensado e que voltou, que é o Mahabharata e o recado que se encontra no coração do Mahabharata, que é a Bhagavad Gita. O Mahabharata foi escrito para as pessoas, há mais de 5.000 anos atrás, para as pessoas que viviam numa era chamada Kali Yuga. É essa era, segundo os hindus, que nós estamos vivendo. É uma era sombria. E nessa era existem enfrentamentos mais ou menos que a gente não pode evitar. O personagem principal no Bhagavad Gita é um guerreiro. Ele nasceu para ser guerreiro. E é o Arjuna. E o que o Krishna explica para ele é o seguinte: você é guerreiro, você vai fazer essa guerra sim, você vai participar dessa guerra sim. É o seu destino, é a sua vocação. Agora, você não pode entrar nessa guerra com ódio no coração, com medo no coração. Você vai fazer o que tem que ser feito pela sua vocação, olhando, acho que é uma das frases mais geniais que tem, quer dizer, a adaptação do Jean-Claude Carrière, olhando da mesma maneira um torrão de pedra e um pedaço de ouro, olhando da mesma maneira um cachorro e um comedor de cachorro. Aí a gente volta para a história dos animais e dos tratamentos dos animais e tudo. E volta a minha pergunta: qual é a intenção? O que justifica o comportamento de uma pessoa? Por que ela faz o que ela faz? Baseado em qual valor? Então, se eu tenho que entrar numa batalha e entro centrada, sem ódio, amando o meu inimigo, tem alguém que falou a respeito? Amem os seus inimigos, né? Quer dizer, é impressionante. Quando a gente volta para conhecimentos antigos, tudo cruza. Todos os grandes ensinamentos se cruzam. Bom, é uma ginástica tremenda. Não sei se a gente consegue fazer isso, mas a gente pode se propor, né? Tirar do coração o ódio, a raiva, o medo. Uma outra frase importante, esse é de um presidente dos Estados Unidos, que o pior é o medo do nosso medo. Como que é? Esqueci agora a frase. Mas a pior coisa que a gente pode ter é medo. E isso traz a gente à nossa realidade de hoje de novo. Então, o que a gente pode fazer? Aonde é que a gente encontra um lugar onde a gente possa se desfazer do medo? E por que a gente tem medo? E do que a gente tem medo? Perfeito, Giliane. Acho que essas falas assim é importante assim. Eu acho que por isso que é importante a arte assim, né? Porque eu acho que a arte dá uma possibilidade de narrativa aí, né? Em que a gente pode trabalhar questões assim que muitas vezes são questões amplas, né? De uma maneira
simbólica em que a gente pode dialogar diversas perspectivas, né? Dentro desse manuseio da arte, assim. Eu sou do campo da arte, eu acho que, por conta disso, eu acho que a gente pode trabalhar diversas maneiras, rearranjos aí para traçar possibilidades de narrativas e diálogos, né? Com temas muitas vezes adjacentes que atravessa, né, humanos e não humanos, e dessa forma tentar aí uma perspectiva não só no nosso lugar como humano, né, mas talvez como um pensamento mais ligado à ecologia, né, como nossa também, como nosso atravessamento. E eu fico feliz em te ouvir, assim, porque eu acho que o coração realmente é uma conexão é, extremamente importante para qualquer meio em que a gente se insere. Sim, 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 com certeza. Então, acho que agora, daqui a pouco, a gente tem que finalizar mesmo, porque tem pessoas, talvez o professor Paulo queira falar alguma coisa também. Mas eu achei que a gente desenvolveu bem nesses 15 minutos que a gente roubou. Ultrapassou o tempo. Acho que surgiram ideias boas, eu fiquei contente. Olha, eu acho que eu queria fazer assim a minha conclusão, retomando essas coincidências, o fato dessa palestra se dar hoje, dia 11 de dezembro, véspera do dia 12, e do dia 14, e do dia 21, né? E essa outra coincidência muito louca, que eu fiz o trabalho, assim, preparei o material para caber numa meia hora, porque era uma meia hora, eram duas palestrantes. E, por alguma coincidência, a segunda palestrante não pôde vir. Espero que não tenha sido por nenhum motivo complicado. E com isso a gente acabou tendo um tempo que era inesperado. Achei Deu que até para brincar de togot. é isso mesmo. E esse livro ainda está disponível? A gente consegue, se a gente... Acho que estante virtual, assim deve ter. Acho que sim, acho que sim. Tá bom. Tá bom, Giliane. Talvez a gente não possa mais falar tanto com você, mas você está convidada a vir nas próximas palestras. O Matheus Soares de Oliveira vai falar sobre... A Matheus eu conheço bem. Você conhece bem, né? Ele vai falar, acho que na sexta-feira que vem, daqui uma semana. Sim. Seria muito bom que você viesse junto. Ah, sim, com certeza. Eu quero receber o link. Tem que lembrar que eu não sei ir atrás das coisas muito. Não, tá bom, pode deixar que eu me responsabilizo. Tá bom, vou adorar. Bom, olha, obrigado para a Giliane, para a Flaviana, para o Matheus, né, que a gente conseguiu estabelecer uma dinâmica bem interessante. Agradeço a hospitalidade do professor Paulo Fará, agradeço também ao Miraldo, ao Israel e ao Danilo, que nos acompanharam e permitiram esse contato com as pessoas também pelo YouTube. Então, eu achei que a gente realizou uma live muito boa, divulgando o trabalho da Giliane, que a gente viu que tem muito mais a ser descoberto. O site dela está disponível, eu publiquei. Podem perguntar novamente, mas a impressão que eu tenho é que se a gente colocar Giliane Ingrata no Google, aparece o site. Aparece, o nome do site é um pouco esquisitinho, porque é uma palavra pouco conhecida aqui, que é Triskel. Triskel é o símbolo de três perninhas dos celtas. Mas, enfim, é fácil. E eu coloquei na minha apresentação várias vezes o link
do site também. Tá bom, mas se a pessoa não lembrar do nome do site, lembrando do seu nome já é suficiente Sim, para sim. chegar no site. Isso é um ponto importante. Muito Então, bem. obrigado a todos. Obrigado a vocês todos. Conversa, pela interação. E terça-feira eu mesmo vou dar uma palestra nesse ciclo. Vocês estão convidados. Eu junto com o Antônio Erci. Então, eu queria que vocês viessem, se vocês puderem. Mas a gente vai divulgar. Opa, tá bom. Então, Tá tá, bom. um abraço para todos. Eu não sei Muito se o Paulo está aí, se ele gostaria de falar alguma coisa, mas a gente vai divulgar também as palestras da nossa parceria e a Universidade em Transformação vai terminar no dia 18 de dezembro, depois de, acho que, 2, 3 meses de atuação. Então, essa é praticamente a última semana. E esse evento Universidade de Transformação é excepcional, né? Procurem seguir, quem ainda não seguiu, né? Felicidades para todos. Obrigado de coração. Obrigada Obrigado, a todos. Obrigado, Flaviana. Obrigado, Matheus, Paulo, Miraldo. Muito obrigada. Bom solstício para todos.